Moldeira individual, confeccionada com resina acrílica autopolimerizável pela técnica do pincel ou pela técnica da saturação adaptada, diretamente no modelo, prensada inicialmente entre duas placas de vidro isoladas ou prensadas, com inclusão em mufla. Traça o limite da área chapeável riscando com um lápis as margens da moldeira individual. Base de prova. As regiões retentivas dos modelos são aliviadas com cera. Isolar toda a área chapeável com uma película de isolante para resina, passada com pincel. Colocar 5 cm de polímero no pote para resina e saturar com monômero. Colocar à parte algumas gotas de monômero em outro pote DAPEN. Adaptação e alisamento da resina. A espessura não pode ultrapassar de 2 mm. Depois da polimerização da resina, remove-se a chamada prova do modelo. O encaixotamento é feito para preservar e proteger a borda do molde, possibilitando o delineamento correto da área chapeável. Então, coloca-se uma tira de cera utilidade abaixo da borda do molde. Coloca-se também uma lâmina de cera ao redor de todo o conjunto. Une as pontas das lâminas de cera com uma espátula quente. Não deve ficar nenhum espaço entre a lâmina de cera e o ressalto de cera, por onde o gesso possa escoar. Rodete de cera. Utilizar cera número 7. Plastificar e dobrar sobre si mesma algumas vezes. Adaptar o rodete sobre a base de prova, na região da crista do rebordo, acompanhando sua forma. Regularizar a face vestibular do rodete e planificar a superfície oclusal. Incisivo central superior. A face incisal toca o plano de cera inferior. A face mesial tangencia a linha média. No sentido vestíbulo-palatino, o colo do dente é inclinado para palatino. No sentido médio-distal, o longo eixo deve estar paralelo à linha média. Incisivo lateral superior. A face incisal fica ligeiramente afastada do plano de cera inferior. Não toca a superfície oclusal. A face mesial no terço incisal toca a face distal do incisivo central. No sentido vestíbulo-palatino, a inclinação axial é para o lado palatino, mais acentuada que o incisivo central. No sentido mesodistal, o longo eixo deve estar inclinado para o lado distal. Canino superior. A cúspide toca o plano de cera inferior. A face mesial toca a face distal do incisivo lateral. No sentido vestíbulo-palatino, o longo eixo do dente deve ficar perpendicular ao plano. No sentido mesodistal, o longo eixo deve ter uma pequena inclinação para o lado distal. Os pré-molares são montados de modo a ficarem o seu longo eixo na vertical, as cúspides vestibulares e palatino tocam o plano inferior, faces vestibulares ao nível de canino ou ligeiramente para dentro, cúspides palatinas sobre a linha principal de esforço mastigatório. Os molares são montados de modo a ficarem. Suas cúspides palatinas deverão incidir sobre a linha principal do esforço mastigatório. O primeiro molar situa-se em contato com o plano oclusal inferior, somente por uma cúspide mesio-palatina. Inicia aqui a curva de compensação. A cúspide mesio-vestibular distará a 0,5 mm aproximadamente do plano oclusal e a disto-vestibular a quase a 1 mm.
O segundo molar acompanha a inclinação do primeiro molar, porém suas cúspides vestibulares são mais altas em relação ao plano oclusal inferior, levando-se para trás em direção à cabeça da mandíbula, completando a curva de compensação. Primeiro, isole o interior da múfula com vaselina sólida e o modelo também. Após isso, faça a prova do modelo na múfula, respeitando 5 cm das bordas. Prepare o gesso e deixe em consistência cremosa. Vase a múfula com gesso, não cobrindo-a totalmente, e coloque o modelo sobre o gesso. Retire o excesso do gesso e faça o alisamento antes de sua presa. Prepare o silicone. Adapte o silicone em todos os dentes de forma a protegê-los e isole o gesso da múfula com vaselina. Após isso, faça retenções com malecron no silicone para um melhor imbricamento. Após isso, a múfula deve ser fechada e parafusada. Faça o preenchimento final da múfula com o gesso comum e, após a presa do gesso, leve a múfula ao forno micro-ondas com um prato giratório com água durante 2 minutos na potência máxima. Ao desparafusar e abrir a múfula, os dentes ficam presos na muralha de silicone e a placa base pode ser facilmente removida. Para a remoção completa da cera, podemos utilizar 2 jeitos: lavagem ou retirada do excesso da cera com o malecron, e o algodão seco é colocado na múfula e ela é fechada e levada ao forno micro-ondas durante 2 minutos na potência máxima. Com uma broca, se faz pequenas perfurações nas superfícies basais do dente. Limpa e seca toda a superfície da múfula e contramúfula com jatos de ar e com um pincel aplicamos o isolante de gesso em toda a superfície tanto da múfula quanto da contramúfula. Prepare condensação da resina. Usa-se normalmente resina acrílica termicamente ativada ou de polimerização lenta. Para próteses totais de tamanho médio, utiliza-se 7 ml de monômero e 25 de polímero. Para prótese de tamanho grande, utiliza-se 10 ml de monômero e 30 de polímero. Faz a mistura dos componentes. Atingida a fase plástica, insere-se a massa plástica da resina fazendo pressão sobre as partes basais dos dentes. Encaixa-se a contramúfula sobre a base da múfula e leva-se sobre a prensa da bancada. Prensa-se lentamente até que haja escoamento do excesso da resina, após isso aumenta-se a pressão. Polimerização da resina. Deve ser feita a polimerização no micro-ondas. Ao levar ao micro-ondas, deve-se respeitar a orientação dos fabricantes.
Retirada da prótese da mufla. Após o esfriamento da mufla, abrir com uma chave de fenda uma espátula Lecron e com um martelo batendo nas bordas até que haja separação. Acabamento. Com uma maxi-cut, remove-se todo o excesso de resina acrílica das bordas até o limite exato. Passam-se tiras de lixa fina montadas em um mandril em toda a superfície periférica da prótese total até conseguir uma superfície lisa. Polimento. Passa-se pedra pomes úmidas nas áreas externas da prótese. Os cones de feltro devem ser passados seguindo a anatomia. Após isso, se dá o brilho final com feltro e passa de polimento para resina acrílica.